Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a palavra de Deus atinja o nosso coração e provoque sempre em nós a nossa conversão. Irmãos, hoje o Evangelho nos diz assim: naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar na Galiléia. Subiu a montanha e sentou-se. Grandes multidões iam até ele, levando consigo os coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Eles os trouxeram aos pés de Jesus e ele os curou. A multidão ficou admirada quando viu mudos falando, aleijados sendo curados, coxos andando e cegos enxergando, e glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Sinto compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Não quero mandá-los embora sem comer, para que não desfaleçam pelo caminho. Os discípulos disseram: De onde vamos conseguir em um lugar deserto tantos pães que possamos saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. Deus mandou que a multidão se sentasse pelo chão. Depois tomou os 7 pães e os peixes, deu graças e partiu-os, e deu aos discípulos e os deu. Disse aos discípulos, Os discípulos distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram saciados e encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, aqui nós temos 3 situações diferentes numa mesma passagem. A primeira situação é: a multidão ia até Jesus e levava consigo as suas doenças, os seus doentes, para serem curados. Jesus é aquele que cura, e a multidão sabia disso. Ou seja, é um sinal para nós, quando irmos até Jesus, levarmos as nossas doenças, as nossas misérias e os nossos doentes. Por quê? Não só levar fisicamente, mas espiritualmente, na oração, porque Jesus cura, Jesus liberta, Jesus desfaz todos os males. A multidão também procurava Jesus por isso. Sabemos que muito mais do que as curas de Jesus é permanecer com um Jesus que cura. Mas a multidão ia também atrás dele por isso. E ele diz que eles ficavam admirados porque eles viam os mudos falando, os aleijados se curando, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificavam o Deus de Israel. A multidão, quando via as curas, louvava, agradecia. Toda vez que você for na oração até Jesus, leve suas misérias, leve suas doenças espirituais principalmente, suas limitações, não tenha medo. Ele é o Jesus que cura, não tenha medo. A segunda situação que nós temos aqui é que ele sente compaixão da multidão. Olha que detalhe interessante. Jesus sabia que a multidão ia se separar dele, porque ele tinha que ir para outro caminho. Mas ele é pastor, ele é pai, e ele se preocupa com um detalhe bem simples, mas muito importante. Ele quer mandar eles embora. Espiritualmente estavam preenchidos pelas curas, mas fisicamente com fome, necessitados do pão, do alimento. E Jesus se preocupa até com isso. Ou seja, Cristo se preocupa com você por inteiro, tanto nas curas espirituais quanto no material, no físico, no alimento. Jesus não quer que a multidão vá embora de barriga vazia para que não desmaiem pelo caminho, como ele acaba de dizer na palavra de Deus. Cristo é pastor
e se preocupa com cada um daqueles que estão com ele. E olha que a palavra vai dizer aqui que eram mais ou menos 4.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Era muita gente. Mas Cristo se preocupa com cada um. Ou seja, você não é e nunca se ache esquecido por Jesus. Porque essa palavra comprova que ele se preocupa até com o alimento que você come. E também com a sua alma. E então, Jesus pergunta, os discípulos dizem que não tem como alimentar tanta gente naquele deserto. Mas ele pergunta o que eles têm, ele diz, temos 7 pães e alguns peixes. E Jesus faz uma pré-eucaristia de forma, digamos assim, milagrosa. Ele pega o pão e os peixes e abençoa, como numa ceia, e distribui a eles. E acontece a chamada multiplicação. Cristo abençoa e dá, e cada um sacia a sua fome de pão. Por quê? Porque Jesus abençoa e multiplica. Jesus dá de alimento a eles, assim como dá para mim e para você, na Eucaristia e no pão de cada dia, na nossa casa, no nosso alimento. Então, meu irmão, nós precisamos entender que Jesus é um Pai que se preocupa com a sua alma e com a sua saúde por inteiro. É um Pai que cuida, tem compaixão daqueles que vão até Ele. Toda vez que você for até Jesus, entenda, Ele terá compaixão de você. Porque Ele tem compaixão daqueles que andam atrás dEle, daqueles que estão perto dEle, e sacia a sua fome da alma e também do corpo, mas muito mais aqui a da alma. Ninguém ficou sem comer, ou seja, todos aqueles que vão atrás de Jesus não ficam sem nada. Que isso nos ensine a ir sempre atrás de Jesus. Nada nos falta estando perto dele. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, irmãos.